Bom dia a todos, hoje é dia 28 de fevereiro de 2024, estamos começando mais um Morning Call da Empire Capital. Vamos falar um pouco sobre o dia de ontem. Ontem o principal destaque aqui no Brasil foi a divulgação do IPCA 15 e a prévia da inflação ficou em 0,78% agora em fevereiro, 0,47 ponto percentual maior do que o dado de janeiro, quando a variação foi de 0,31%. Esse resultado ele foi em grande parte influenciado pelo grupo de educação em função dos reajustes das escolas, mas o dado positivo é que esse resultado ficou abaixo das expectativas de mercado. De maneira geral, essa composição do IPCA 15 não altera a visão de composição de inflação dos próximos meses, mas a gente teve ali um destaque principalmente do componente de serviços, que veio acima do esperado, veio ali com alta de 1,13%, depois de ter tido queda de 0,11% em janeiro, então é um ponto de atenção para as próximas leituras. Mas, de maneira geral, um dado mais positivo, a gente também teve ali pressão de alimentos no domicílio começando a arrefecer, e essa tendência deve continuar à frente, apesar do El Niño, que impactou as safras. Os levantamentos não apontam aí quebras no país e também o mundo deve registrar aumento na oferta de grãos, então essa desaceleração de preços em alimentação em domicílio deve continuar à frente. Então, perspectivas ainda positivas, mas o componente de serviços exige atenção. Ontem a gente também mencionou um pouquinho ali das questões das commodities, que a gente tinha aumento ali, principalmente nos preços de petróleo. Isso continuou ontem no fechamento, né? O Brent teve alta de 1,21%, enquanto o WTI avançou 1,66%, diante de rumores de que a OPEP pode estender os cortes voluntários na produção até o final do ano. Então, também é outro ponto de atenção. Mas, de maneira geral, então, a leitura de IPCA 15 foi mais tranquila e a gente sabe que o aumento de commodities lá fora acaba beneficiando a bolsa aqui no país. Com isso, né, a gente teve o Ibovespa voltando a fechar acima dos 131 mil pontos, fechou o dia com alta de 1,61%, enquanto o dólar continuou em queda, fechou o dia com queda de 0,98%, cotado a R$ 4,93. Esses dados, né, vieram na contramão das bolsas americanas. Por lá a gente teve um desempenho fraco, o mercado aguardando principalmente alguns dados que vão ser divulgados ao longo da semana. Hoje as bolsas já começam em queda, o Eurostock está recuando 0,2%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão caindo 0,5% e 0,7% respectivamente, e na Ásia a gente teve o Nikkei retraindo 0,1% e Xangai caindo 1,9%. A gente tem aí principalmente nessas quedas envolvendo empresas de tecnologia, apesar de a gente não ter tido nenhuma notícia específica, né, que provoque essas quedas. Hoje, principal destaque, a gente tem divulgação lá nos Estados Unidos, das 10 horas e 30 minutos, a segunda revisão do PIB, e a gente também tem 3 dirigentes do Fed falando ao longo do dia, então isso também pode movimentar os mercados. Aqui no Brasil, hoje pela manhã, a gente teve divulgação do IGPM, ele veio com queda de 0,52%, né, esse dado para o mês de fevereiro, veio em linha com o consenso de mercado, que era a queda de 0,53%. Com isso, o dado em 12 meses está acumulando uma queda de 3,76%, e quando a gente abre ali por componentes, a gente vê que o índice de preços ao atacado teve queda de 0,9%, o índice de preços ao consumidor avançou 0,53%, e por fim, o índice nacional da construção civil cresceu aí 0,20%, todos os dados desacelerando em relação ao mês anterior, então também mostrando uma composição mais positiva da inflação. Aqui para o Brasil, o único dado que a gente tem ao longo do dia é às 16 horas, resultado fiscal do governo central. Lembrando, no cenário político, a gente continua acompanhando as negociações do governo e com a Câmara dos Deputados em relação à desoneração da folha de pagamentos. Essa semana a gente deve ter aí avanços com relação a essa matéria, e só lembrando, isso também é de grande importância fiscal. Por hoje era isso, até amanhã.